Como saúde reprodutiva, a gente entende hoje como uma saúde da mulher de uma maneira geral. Nós temos que estar atendendo aquelas mulheres que querem ter filhos, então vendo qual é o período melhor para ter esses filhos, de ela ter que estar do ponto de vista não ter nenhuma infecção, de ela não comprometer o seu estado de saúde físico dela enquanto grávida, nem mesmo de gerar alguma criança com problema. Nós temos então que prepará-la no sentido dela ter uma gestação tranquila e que esse filho também nasça com boa saúde. Filho não pode ser por acaso, então nós temos que desde dar consciência à mulher de ela realmente ter essa condição de eu quero ter filho em tal período, como também a gente tem que estar passando as informações de todos os métodos anticoncepcionais seguros, eficazes, que não vão comprometer a saúde dessa mulher para ela poder estar usando. Esse é um exame muito importante que a gente considera que pelo menos uns 2 meses antes do que você pretende engravidar, então de fazer toda uma bateria de ver toxoplasmose, sífilis, AIDS, hepatite, ver se não tem nenhum problema de anemia, se não tem nenhuma infecção da urina, quer dizer, coisas básicas em termos de saúde que seria o ideal para todas. Todo o metabolismo da mulher grávida modifica, quer dizer, ela é testada. Se ela, algum dia, com 50 anos, ela teria uma possibilidade de desenvolver uma pressão alta, de desenvolver um diabetes, na gravidez, o organismo dela, por estar numa situação de exigência maior, pode até ela estar desenvolvendo esse tipo de doença. Aí que um pré-natal adequado vai orientá-la da prevenção e até do tratamento dessas doenças. Existe o exame clínico, que é o obstetra que realiza para garantir a verificação do crescimento pela altura uterina, medição de pressão arterial, eventualmente ele faz solicitação de alguns exames, especialmente se a mãe está desenvolvendo alguma complicação, como por exemplo hipertensão arterial, e fundamentalmente verificar o batimento cardíaco do feto, que é um sinal simples do bem-estar dele lá dentro da barriga da mãe. Ela é a forma mais simples que a saúde pode propiciar que o desenvolvimento e o crescimento do bebê está sendo normal e que a saúde da gestante, ou seja, da mãe, também esteja garantida durante esse período da gravidez. Ela pode detectar se o bebê tem algum problema de malformação, se o bebê está crescendo de acordo com o esperado para a sua idade da gestação e se o bem-estar lá dentro da barriguinha da mãe está adequado para o seu crescimento e desenvolvimento normal. Agora, a parte psicológica é o que mais muda, Eu digo, as mulheres mudam, nós somos hormônio dependente, quer dizer, nós mudamos de acordo com os hormônios, mas nós mudamos na gravidez desde a unha até o cabelo, Quer dizer, é um período que as mulheres estão necessitando mais de um apoio, Quer dizer, elas estão muitas vezes se sentindo, não digo inseguras, mas preocupadas com, será que a gravidez vai ser bem, vai ser boa? Será que o meu bebê vai ser perfeito? Quer dizer, antes, quando não se tinha ecografia, quando nascia um bebê, a primeira pergunta é: meu bebê é perfeito? Hoje, a questão de fazer as ecografias seriadas, no sentido de ver, está tudo bem, não tem nada, quer dizer, é uma preocupação nossa, da mulher, de que não quer estar gerando nenhuma criança com problema. Então, isso torna preocupante. Como que eu vou ser mãe? Que vai mudar na minha vida? Então, isso faz com que a mulher fique intranquila. Que é uma grande mudança numa questão da identidade. Então, ela é uma nova, é como se ela fosse uma nova pessoa. Então, ela vai ter que se entender de uma outra maneira. Porque o corpo está mudando, o meio todo em volta dela está mudando, porque um novo papel está emergindo, que agora ela vai ser mãe. Então, ela vai estar começando a trabalhar com esse novo papel. Então, na medida que vai havendo uma interação dessa mudança do corpo, a cabeça, a parte emocional e o meio, vão ocorrendo alguns mecanismos que vão servindo para uma adaptação a essa nova situação. Então, inicialmente existem sintomas físicos que muitas vezes estão associados a coisas emocionais.
né? Então, inicialmente, aquela sonolência, os vômitos iniciais, né, durante a gravidez, aquela sensação de que uma coisa está ficando estranha. Você vê que tem muitas queixas iniciais, né, assim, tipo, puxa, estou ficando um monstro, algumas contam assim, né? Porque é uma adaptação a essa nova situação, essa nova identidade. Eu sou uma outra pessoa agora, né? Então, vão ocorrendo essas mudanças. Depois, mudanças na questão da sexualidade também, né? Porque lidar com esse novo corpo, esse novo papel, né, com esse companheiro, né, muitas vezes também causa uma mudança por aí. A possibilidade mais para frente do parto, né, das imagens, das fantasias que ela tem, de como vai ser um parto, como é que vai ser meu parto, né, e dentre uma série de outras mudanças aí, né. Existe todo um processo durante o pré-natal que se trabalha essa questão. Hoje, uma das grandes prioridades da obstetrícia é o chamado parto humanizado. A presença de um familiar durante o nascimento, a presença de um acompanhante que a mãe acha que é importante para o seu conforto, que é uma situação estressante, todo um processo de controle da dor, né, é feito durante o pré-natal para que no momento do nascimento essas coisas transcorram da maneira mais normal possível e idealmente num ambiente mais acolhedor para que esse estresse seja minimizado, né? Indiscutivelmente é um processo que todos sabem que é doloroso, né? Mas que o anseio, o desejo que essa mãe tem de ter o seu bebê supera todos esses problemas e ela consegue ter um parto normal, como acontece com a maioria das mães. Porque a dor de parto, né, ela parece que tem uma parte, uma resposta fisiológica, né, especificamente, então de uma dor ali, e tem outros componentes que ajudam, que acrescentam nessa dor. Então, se ela já vai com muito medo, ela fica muito tensa e a tensão vai aumentando a dor, né? Então, o componente social, cultural em cima também é muito grande. Então, tem muitas que nem tiveram um parto, mas a mulher constrói um parto na cabeça dela. Isso todas as mulheres, né? Vai ter um parto construído lá dentro. Se você perguntar para uma grávida assim, como é que vai ser seu parto? Ela faz uma construção, né? Puxa, eu acho que vai ser assim, sabe? Vai ser difícil, vai ser fácil. Então, essa construção toda que tem lá dentro dela, que é importante a gente ir trabalhando, sabe? Para que ela vá tirando esses elementos que possam complicar mais, deixar mais difícil e colocando coisas mais realistas. Claro que nunca vai ter um controle total sobre aquilo que está acontecendo. Mas o que a gente observa é que as mulheres que têm uma perspectiva melhor, né, do parto são aquelas que estão mais orientadas, ou que tiveram dentro de uma história coisas melhores, né? Foram passadas informações, elas aprenderam sobre a sexualidade dela, coisas menos angustiantes, que nessa hora de fazer essa construção fica muito mais tranquilo. Se o bebê nasceu bem, nasceu normal, no tempo certo, que a gente chama de um bebê de termo, né, acima de 2,5 kg, realmente a primeira vacina que ele vai receber é dentro das primeiras 6 horas de vida. É a vacina contra a hepatite B, que é feita já na maternidade, então nas primeiras 6 horas de vida, porque não se pode esperar, no máximo até 12 horas, não se pode esperar muito mais do que isso, porque senão a vacina pode não ser no momento eficaz. Se esse bebê nasceu bem, ele vai ter alta ao redor de 48 horas, quando ele se adaptou bem à vida extrauterina, a mãe teve a descida do leite, o bebê está pegando bem no seio, né? Ele está normal, não teve nenhum problema, então ele vai ser acompanhado, então, um retorno precoce entre 7 e 10 dias, e depois mensalmente com o pediatra para fazer as orientações, para verificar se o crescimento está adequado, se o desenvolvimento está adequado, e continuar a aplicação das vacinas, que a vacina seguinte é da BCG, com 1 mês, e depois 2, 4, 6 meses e 1 ano de idade. Existe uma série de doenças que, se esperarmos que o bebê manifeste clínica, é tarde. Então, o teste do pezinho que deve ser feito logo que a criança nasce é no sentido de detectar doenças que podem ter repercussões graves na vida desse bebê e que, antes de qualquer tipo de sintoma, ele já seja diagnosticado, para que medidas preventivas sejam realizadas para que se garanta um desenvolvimento normal dessa criança. O teste ele é recomendado para ser feito ao redor de 48 horas de vida, porque há necessidade desse bebê estar alimentando com o leite da sua própria mãe para que eventuais doenças possam ser detectadas. Se esse bebê não estiver amamentando,
o teste pode dar normal e, portanto, não cumpre o seu objetivo. Naquelas crianças que, eventualmente, a mãe não teve a sua descida do leite nas primeiras 24 a 48 horas, é recomendável, então, que esta mãe, com uma semana de vida, procure o posto de saúde para repetir esse teste do pazinho, para ter certeza que aquele teste normal efetivamente se trata de uma criança normal. A principal doença que o teste originou é a doença chamada fenilcetonúria, né? É um erro em que a criança não consegue metabolizar uma determinada proteína e que está presente no leite materno e presente na maioria dos alimentos, e que se esse tipo de proteína não for retirado da dieta, vai acumular substâncias que vão afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro desse bebê, e ele vai ficar com retardo mental, né? Esse é o exame principal. A segunda doença é o hipotiroidismo congênito, que se você diagnosticar antes de 2 meses, iniciar a reposição de hormônios da tireoide, essa criança vai ter um crescimento e desenvolvimento normal. Se eu esperar que esse bebê manifeste clínica, mesmo iniciando o tratamento precoce, ele pode ficar com sequelas neurológicas. Existem uma série de doenças. Hoje existem programas com rastreamento de mais de 20 doenças através do teste de triagem. A amamentação é uma coisa difícil, né? Isso eu coloco para as mulheres, que principalmente o primeiro mês é um mês muito difícil, né? Ela pode estar muito motivada para a amamentação, como se fosse uma coisa tranquila, mas não é, né? Quer dizer, o mamilo pode rachar e não tem nada que se faça creme, buchinha. Quer dizer, na hora que o nenê mama, que realmente causa irritação no mamilo e que pode fazer fissura, pode sangrar. Então, uma coisa muito dolorosa, né? Nos primeiros dias depois do nascimento, é produzido uma quantidade de leite que pode ser maior do que o nenê mama. Então, depois a produção se fica adequada para a quantidade que o bebê precisa, mas nos primeiros dias é produzido mais. Então, os seios ficam muito grandes, dolorosos. Então, junto com o mamilo irritado, os seios dolorosos, o nenê que chora à noite, esse período novo, quer dizer, um cansaço, né? Então, é uma coisa muito difícil de amamentar. Então, nós como provedor de saúde, mais uma vez, nós temos que estar orientando que os primeiros dias, o primeiro mês é muito difícil. Agora, depois que você passa dessa fase difícil, realmente acho que é uma das grandes satisfações da mulher, né? É uma troca grande, né? Quer dizer que você está dando leite, mas você está trocando carinho. O aleitamento não é só alimentar o bebê fisicamente, biologicamente. Acho que existe um alimento emocional aí, né? Porque as duas se comprometem, mãe e filho se comprometem numa relação de proximidade em que cabem muitas coisas, né? Existe uma coisa muito importante, a parte afetiva, né? Que, na minha maneira de entender, na minha opinião, é fundamental para o estabelecimento, o desenvolvimento da personalidade dessa criança. Dos dois, na verdade, né? Ela conta esse novo papel de mãe e dessa criança. O leite materno é o alimento mais completo e mais importante do bebê nos primeiros 6 meses de vida, né? Tanto é que a recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde é aleitamento exclusivo, quer dizer, só dá o leite do peito até os 6 meses de idade, sem necessidade de dar mais nada. É um alimento que supre todas as necessidades que o bebê precisa para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, tanto físico quanto neurológico. Certo. Protege contra a infecção, porque o leite materno tem uma série de anticorpos, especialmente infecções intestinais, infecções respiratórias, que até algum tempo atrás era uma das principais causas de mortalidade infantil no nosso país. Não é só alimento, não é só remédio, é carinho, é o contato pele a pele, é o aconchego que a mãe dá ao seu bebê no momento da amamentação, que também é importante para o desenvolvimento comportamental dessa criança para o seu futuro. Existem já trabalhos mostrando que as crianças amamentadas são normalmente mais carinhosas. Então, acho que tudo que nós, mães, nós temos que estar passando prevenção de saúde, cuidado físico, mas nós temos que estar ensinando a amar, né? E acho que esse primeiro contato da amamentação é a nossa primeira forma de passagem de amor, né?